Em nome de Jesus, Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, como teu povo, Senhor, clamando a Ti nesse momento, clamando a Ti neste lugar. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Nós já Te louvamos, Senhor. Nós já Te bendizemos, ó Deus. Nós já Te adoramos, Senhor. E Te pedimos agora, vem aqui neste lugar agora, Senhor. Vem tocar em cada um de nós aqui, Senhor. Vem falar profundamente ao nosso coração, ó Deus. Que nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos, Pai. Mas que nós saiamos daqui cheios da Tua presença, Senhor. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com o nosso coração transformado, Pai. Nós Te pedimos isso em o nome de Jesus, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Pai. Não deixe que nada venha tirar a nossa atenção em nome de Jesus. Expulsa daqui tudo aquilo que não pertence a Ti e coloca aqui os Teus anjos ao nosso redor, Senhor. Que eles estejam nos guardando, Senhor. Que eles estejam nos protegendo, Senhor. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero só rapidamente dizer para você que você é muito bem-vindo aqui nesse lugar. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Você é muito bem-vindo aqui nesse lugar. Que bom que você está aqui. Aqui é o melhor lugar do mundo para se estar, amém? Nós vamos então agora, meus irmãos, partir para a pregação da palavra do Senhor. Ok? Ok? Amados, preste atenção. A palavra que eu vou pregar hoje, que eu vou trazer hoje para você, na verdade é a continuação da pregação da semana passada, ok? Que eu dividi em duas partes, cujo tema é vivendo uma vida de contentamento. Vivendo uma vida de contentamento. A mensagem foi gravada e ela estará indo brevemente para a internet, você vai poder assistir ela na íntegra, assim como a de hoje e outras mensagens também, no nosso canal, né, do YouTube. Então, eu vou te pedir uma coisa que eu não estou habituado a fazer, tá? Mas é porque eu entendo que é importante, esse tema é importante. Nós vamos estar pregando, como eu te falei, a segunda parte hoje. Alguns estiveram aqui semana passada, outros não. Então eu vou pedir a você, para o teu próprio bem, não é por minha causa não, pelo amor de Deus, que você assista a pregação da semana passada no YouTube para que você tenha um entendimento completo do que foi dito, tá bem? Em cima de tudo que vai ser dito. Mas veja bem, nós vimos na semana passada, só para a gente fazer um pequeno apanhado, tá? Que a palavra-chave de todo o texto que nós lemos em Filipenses é uma só. Na verdade, a frase-chave, perdão, é uma só. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, gente? Essa é a frase-chave que definiu a pregação semana passada. E se eu quiser dizer que existe uma palavra-chave, eu vou dizer para você que a palavra é contentamento. Aprender a viver em contentamento, independente daquilo que você esteja passando hoje. Amém, meus irmãos? E nós chegamos a umas conclusões, né, semana passada, que a gente ainda não aprendeu a viver esse contentamento em Deus, tá bom? Mas eu creio que o Senhor, Ele quer nos ensinar. Se Ele trouxe essa palavra para nós semana passada e hoje, é porque Ele quer nos ensinar a vivermos uma vida de contentamento. Só que hoje nós vamos estar concluindo esta pregação, esse aprendizado, entendendo, sabe o quê? Que não é possível você viver uma vida de contentamento em Cristo sem que isso afete a sua maneira de viver como igreja. Amém? Eu vou repetir. Não é possível nós realmente aprendermos a viver uma vida de contentamento em Cristo sem que isso necessariamente acabe não alterando ou mudando a nossa maneira de ver ou viver igreja. Viver igreja. Amém, gente? E aí eu vou voltar ao texto, né, que nós lemos semana passada, só que nós vamos ler os versículos seguintes. Desta vez, no livro de Filipenses, capítulo 4, só que a partir do verso de número 14. Tá ok? Tá ali na tela, se você quiser acompanhar por ali. Então, Filipenses, versículo 4, a partir do verso 14. Obrigado, Edson, tá bem?
O que é dito aí no verso 14? Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aí Paulo diz assim, não que eu procure, né, o donativo, não que eu procure a oferta, como se ele estivesse dizendo isso, não que eu esteja procurando a oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Amém, gente? Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Amém, gente? Agora preste atenção no verso de número 19. Preste atenção no verso de número 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Eu vou repetir. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E no verso 20 ele termina, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos? Vire-se para a pessoa que está do seu lado e fale assim, Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das vossas necessidades. Fale para a pessoa que está do seu lado. Incentive ela, cada uma. Isso. Amados, vamos fazer uma pequena relembrança aqui. Vamos relembrar aqui. A carta de Filipenses ela é encarada como uma das cartas mais alegres de Paulo, mais felizes de Paulo. Mesmo se a gente entender que Paulo estava preso, provavelmente em Roma. E é interessante que ela fala a palavra alegria e os sinônimos da palavra alegria 16 vezes só nessa carta. Paulo estava preso, numa situação tremendamente difícil, mas ele se alegra no Senhor, que foi o contexto todo da pregação da semana passada. E torna a dizer, 16 vezes, ele usa a palavra alegria ou sinônimos de alegria. Semana passada nós falamos sobre como aprender a viver uma vida de contentamento, mesmo em circunstâncias desagradáveis. Vivendo, talvez o teu presente, ou você que esteja nos vendo e ouvindo pela internet, talvez o teu momento hoje seja um momento desagradável, pesado, triste. Essa semana eu recebi notícias ruins, eu até comentei, eu abro aqui agora, eu estava numa expectativa grande de uma promessa de emprego, aí me escreveram, olha, você foi muito bem na entrevista, mostrou para nós que você é muito organizado, respondeu tudo que nós te pedimos, mas você teria pontuado mais se você tivesse dado mais exemplos. Ou seja, disseram para mim, meu filho, desculpa, mas não. E aquilo eu confesso que me abateu muito, porque eu estava numa expectativa grande de circunstâncias desagradáveis. Todos nós aqui vivemos circunstâncias que são desagradáveis, ou ruins, ou terríveis, como perdas. Todos nós vivemos aqui, mas, meus irmãos, eu quero dizer para você que, independente disso, é possível você e eu nós vivermos uma vida em Cristo de contentamento na presença dEle. Contentamento na presença dEle. E hoje, como a gente vai focar essa questão de viver igreja ou viver na igreja, eu quero usar duas palavras que são chaves para esse entendimento: generosidade e cooperação. E você vai entender mais ao longo aqui do texto. Sabe, gente, o que Paulo nos ensina? Nós vamos aprender hoje o que Paulo nos ensina com relação à igreja de Filipos, que nós devemos aplicar aqui enquanto igreja. Enquanto igreja.
enquanto igreja. Algumas lições. A primeira delas, meus irmãos, que é muito importante, sabe o que é? Que tudo que é válido e precioso tem um começo pequeno, humilde e simples. Tudo que é válido, tudo que é precioso tem um começo pequeno, humilde e simples. Sabe, gente, a igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja fundada na Europa. Na verdade, Filipos fica na Grécia. Então, ela foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa, foi a primeira igreja na Europa, né? Na cidade de Filipos, na Grécia. E o que é interessante nisso é que quando Paulo chegou lá, ele procurou uma sinagoga, era hábito dele, procurar uma sinagoga onde ele pudesse participar da leitura da Torá, do Velho Testamento, e ao mesmo tempo ter a chance de pregar. E ele não encontrou nenhuma. E o que acontece? Eles estão andando, e eles acham à beira do rio um grupo de mulheres. Dentre essas mulheres havia uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de tecidos. Eles pregam o evangelho para esse grupo de mulheres. Lídia se rende ao Senhor e ela abre a casa dela para que a casa dela fosse a primeira igreja da Europa. Olha que coisa maravilhosa. Um pequeno começo. Não numa grande sinagoga, num lugar com coluna, mas numa casa. E aí, meus irmãos, nós vemos que a primeira igreja da Europa começou com algo que hoje nós chamaríamos, sabe de quê? De um culto no lar. Como o que nós fazemos na casa dos irmãos Edson e Rita e da diaconisa Sandra. Imagina, nós podemos pensar sem prejuízo que da casa de vocês pode surgir uma igreja. Amém, gente? Então, começos pequenos, humildes, né? Bem da verdade, a Bíblia fala o quê, né? Para nós não desprezarmos os humildes começos. Não despreze os humildes começos. Pode ser que você estivesse aqui e de repente você foi jogado para cá, para baixo, e você está tendo que começar tudo de novo. Não despreze isso, porque desse pequenininho, desse recomeço, talvez pequeno, Deus pode fazer grandes coisas. Amém, gente? Na sua vida e a partir da sua vida. Então, se você teve ao longo da sua vida reveses em que você tinha um patamar e de repente esse patamar foi jogado para baixo, não despreze esses pequenos começos, porque eles são importantes no teu crescimento espiritual. Amém? A segunda coisa que é importante nós aprendermos é que, como igreja, e vivendo uma vida de contentamento, nós precisamos desejar ser bênção na vida dos outros. Filipenses 4, verso 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira, muito, demais da conta, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes, isso Paulo está falando da igreja dos Filipenses, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o cuidado que vocês têm por mim, o carinho que vocês têm por mim, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E aí no verso 18, a primeira metade, o que é dito? Recebi tudo, a oferta, os filipenses. E tenho abundância, ele preso numa cela, ele estava dizendo, olha, eu recebi tudo, não me falta nada. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Aí sabe, gente, muitos pensariam assim, Paulo está falando de dinheiro. Ih, você está falando de dinheiro. Eu vou dizer para você que não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. A oferta dos filipenses foi muito mais do que suprimento material que Paulo estava precisando e realmente ele recebeu. A oferta dos filipenses, que foi o que fez mais diferença na vida de Paulo, foi, sabe o quê? É porque foi um conforto para o coração dele a partir da atitude daquele povo. A atitude, o amor demonstrado por aquele povo é que fez toda a diferença no coração do apóstolo Paulo. Veja, ele já tinha dito na carta, e ele disse para nós semana passada, que ele havia aprendido a viver uma vida de contentamento independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Mas o fato é que ele, provado do carinho e do amor que aquele povo, daquela igreja tinha por ele, fez bem ao coração dele, faria para qualquer um de nós aqui.
Não é só o apóstolo Paulo, não. Faria e faz a qualquer um de nós aqui. Imagine você, num momento difícil da tua vida, de repente receber uma ligação, ou um e-mail, ou um recado de voz pelo WhatsApp, ou alguma coisa no WhatsApp, e você receber naquele momento que você precisava, e você dizer, puxa, que bom, isso foi um carinho de Deus. Se nós, enquanto grupo, que se chama igreja, se a gente não prestar atenção uns aos outros, ou até aos que estão de fora, se a gente não estender a bênção para a vida dos outros, nós não somos uma igreja. Podemos ser tudo, podemos ser um grupo social, podemos ser qualquer coisa, mas igreja a gente não é. Por quê? Porque quando você vive uma vida de contentamento em Deus, você automaticamente, você deseja expandir isso, você deseja ampliar isso, você deseja dar para os outros. Dar para os outros. A mesma bênção que Deus ele está dando para você. Amém, gente? Amados, uma igreja saudável, ela ajuda uns aos outros. A gente falha, não é? A gente falha, não tem ninguém aqui que seja perfeito. Todos nós falhamos, mas a verdade é que uma igreja saudável, ao menos tenta, né? Ao menos tenta ajudar uns aos outros, sabe? E aí vem uma pergunta que é crucial. Se no nosso coração, se a gente não deseja ser bênção, se lá no fundo do nosso coração a gente sabe que a gente não está ligando de ser bênção para quem está ao nosso redor, seja dentro da igreja ou fora da igreja, se a gente está mais preocupado conosco ou somente preocupados conosco mesmo, se como, a gente disse isso na semana passada, no domingo, se a gente não faz nada além de reclamar de tudo, de todos, do que tem, do que você não tem, que tem gente que reclama do que tem gente que reclama do que não tem, né? Então, se a gente não faz nada além do que reclamar, então a gente não está vivendo uma vida repleta de alegria e contentamento no Senhor. E a gente precisa urgentemente pedir a Deus que Ele mude isso na gente. Se nós não vivemos uma vida de contentamento no Senhor, se a gente não faz outra coisa a pensar na gente mesmo, se a gente não faz outra coisa a não ser reclamar do que a gente tem, porque não tem, porque eu tenho, porque não tem, porque está frio, porque está sol, porque está muito frio hoje, está muito quente hoje, que troço chato, está chovendo, agora está fazendo sol. Porque eu tenho, olha, que comida assim, que comida assada. Se a gente não faz outra coisa a não ser reclamar, é porque no fundo, a gente não aprendeu a viver uma vida de contentamento no Senhor. E isso é sério. E a gente precisa pedir a Deus com urgência para que Ele mude isso no nosso caráter, na nossa personalidade, sei lá, no nosso comportamento. A gente tem que pedir a Deus, porque é um reflexo de que você não aprendeu a viver uma vida de contentamento no Senhor. O fato de que você não estende esse contentamento, essa bênção, em distribuir essa bênção para os outros. Amém, gente? Amém? Agora, tem aqui uma terceira, que aí é muito interessante porque tem a ver com igreja. Tudo que eu falei aqui tem a ver com igreja, a gente está falando de grupo. Sabe, gente, a gente não precisa ter tudo ou esperar ter tudo para fazer a obra de Deus. Ou até mesmo para abençoar a vida dos outros. O que a gente precisa é ter o coração nele. O que a gente precisa é ter o nosso coração na obra dele. Coração em Deus e coração na obra de Deus, sabe? Gente, o apóstolo ele fala, eu vou ler o texto aqui, que todas as 3 igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, na época que aconteceu isso, que ele escreveu essa carta, enfim, todas elas estavam passando por perseguição e todas elas eram pobres. Todas elas eram pobres. Então sabe o que significa? Que a oferta que Paulo recebeu da igreja da cidade de Filipos, que ele disse que estava suprido, foi a oferta generosa e abençoadora de todo o coração de uma igreja que não tinha recursos. Aí ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 8, o seguinte. Aí é Paulo escrevendo para a igreja que está localizada na cidade de Corinto, de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 8, os 4 primeiros versos, onde ele diz, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de lá da Macedônia.
escrevendo para Corinto, ele dizendo, olha, sabe as igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia? Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E a profunda, ele não falou nem rasa, né, pobreza, né, ausência, ele falou a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, aí Paulo fala, testemunho eu dou testemunho deles. Na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça, ele chamou isso de graça, de participarem da assistência aos santos. Essas igrejas que eram pobres, eles chegaram e disseram, por favor, não nos deixe fora disso. Por favor, nós não temos muito, somos pobres, estamos passando por muita dificuldade, estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé. Mas, por favor, não nos deixe fora de nós podermos abençoar a sua vida com aquilo que a gente tem e até aquilo que a gente não tem. Então, gente, sabe, mesmo agindo em meio a tantas dificuldades, a igreja de Filipos agiu com generosidade. Então, a palavra-chave também disso é generosidade. Nós temos o coração nele, como falei, e temos o coração na obra do Senhor. Nós não precisamos esperar muito. Nós não precisamos ter muito. Não precisamos. Às vezes a pessoa não precisa de nada, ela precisa de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto. Todos nós podemos fazer isso. Paulo ele chega e fala para os coríntios exatamente isso. Olha, as igrejas da Macedônia, nossa, eles fizeram muito. Não podendo, eles fizeram muito. O que é que você e eu a gente pode fazer, meu irmão? Torna a dizer, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa ter o coração generoso. Generosidade e estando com o nosso coração na obra é a chave de tudo que a gente precisa. Amém, gente? Amém? E aí, inclusive usando esse texto que nós lemos aqui, já encaminhando para o fim, deixa eu te dizer uma coisa. Se realmente de todo o nosso coração nós desejarmos viver a vida da igreja, porque é uma das coisas que eu, não vou dizer que eu mais falo aqui, mas que eu já falei diversas vezes aqui, nós precisamos viver igreja, aprender a ser igreja. Então, meus irmãos, se no nosso coração a gente desejar viver a vida de alegria e de contentamento de Cristo na igreja, sendo igreja, sabe o que vai acontecer? Em primeiro lugar, a gente não vai precisar fazer nada, mas o nosso nome vai ser conhecido. Sem você fazer nada. Paulo chegou para os coríntios. Olha, Coríntios, aquelas 3 igrejas pobres, olha o que eles fizeram. Então você ganha testemunho diante dos homens. Primeiro você vai ser reconhecido pelas tuas qualidades, pelo teu caráter cristão, aonde quer que você vá, até de longe. Que essas igrejas, as 3 eram longe de Corinto, então até de longe vão falar de você. Você vai ser reconhecido por Deus. Amém. Por Deus. E uma frase que eu volta e meia repito aqui, que eu ouvi há muitos anos atrás, um pastor que ele disse, Deus não deixa nada a dever para ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Aí, né, está escrito aqui em Filipenses 4, 18 e 20, que a gente já leu aqui, né? Eu vou me concentrar no verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, nós lemos, né? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, se nós aprendermos a viver a nossa vida em Deus, em Cristo, o nosso Deus que é fiel, Ele vai suprir cada uma das vossas necessidades, das minhas necessidades. Amém, gente? Porque Deus é fiel. A palavra diz que mesmo que eu seja infiel, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é fiel, gente. Agora, cabe a nós aprendermos a viver.
Cabe a nós aprendermos a viver como igreja, cabe a nós aprendermos a viver uma vida digna do nome pela qual nós somos chamados, gente. O nome de Cristo em nós. O nome de filho ou de filha de Deus. Amém? E isso Deus ele quer que nós aprendamos. Viver uma vida de alegria e contentamento que transborda para dentro da igreja e transborda para a vida de todos os que estão ao nosso redor, isso é algo que Deus pede para nós, para que nós aprendamos. Eu tenho certeza absoluta que se Deus está pedindo isso de você e de mim, é porque não é impossível para nós. Amém? Sabe por quê, gente? Porque você tem um Espírito de Cristo dentro de você. Se você tentar fazer isso por si, você vai acabar virando um fariseu. Porque o fariseu sabia tudo, mas ele não executava tudo de acordo com a graça que vem de Deus e de acordo com o Espírito. Ele fazia tudo na força do braço dele, na força da letra da lei, mas não é o caso. Você tem o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de você. Então, é esse Espírito que te capacita, que me capacita a viver de acordo com o que Deus quer, né, de nós. Amém, gente? Amém? Então você tem essa capacidade. Segundo a riqueza em glória, há de suprir. Ora, o cara estava preso, gente. Ele estava preso. E ele termina dizendo, ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não interessa que eu, Paulo, esteja preso. Não interessa que essa cela aqui seja imunda. Não interessa que eu não tenha nenhuma cama para deitar, só tem um troço lá de palha suja para eu deitar. Não interessa que aqui nessa cela não tem nem lugar, um banheiro, uma coisa assim. Não interessa que os guardas sejam ignorantes, que eles me batam. Não interessa que eu tenha dinheiro ou muito dinheiro. Não interessa nada. Não interessa que os meus colegas tenham me abandonado. Colegas, né, de ministério, participantes do ministério. Não interessa. Ao nosso Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Amém, gente? E um dia você e eu, nós vamos estar diante da presença de Deus na eternidade. Você e eu. E nós vamos ter o prazer de dizer isso para Deus. Olha, tu, Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Amém, gente? Obrigado pela tua palavra, porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus fiel e eu acredito que o Senhor quer causar essa transformação em nós. Então, Senhor, nos ajuda a cada dia a nós sermos mais e mais a semelhança do Teu Filho, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora estenda suas mãos na direção aqui que eu quero abençoar a sua vida. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que o Senhor abençoe a sua saída e a sua entrada. Que o Senhor vá à tua frente te livrando de todo mal. Que Ele vá atrás de você te protegendo de todo perigo. Que Ele vá à sua esquerda e à sua direita, te impedindo de você sair dos caminhos santos e retos dEle. Em nome de Jesus, que Ele preserve a tua vida e te dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, amém? Aleluia.